Só que a Arca da Aliança não é imagem de ninguém que morreu. Deus puniu quem fez imagem fora de sua ordem. Quando essa imagem foi idolatrada, o juízo de Deus veio, ela foi quebrada, destruída, porque se prostrar perante aquilo era idolatria. Inclusive, queria confirmar se eu entendi bem, pastor. O senhor disse que se a gente tivesse anjos, por exemplo, ornando as nossas igrejas, e que a gente não pedisse intercessão para eles, estaria tudo bem, então. No culto, a gente viu aqui que os judeus tinham imagens, né? Bora lá, mas nenhum deles se prostrou diante da imagem, Ariel. Nenhum deles capotou. Eu acabei de ler Josué. Josué se prostrou diante da Arca da Aliança. Não. Usado aquilo para idolatria, como se alguém chegasse na igreja hoje e oferecesse uma macumba lá para uma imagem de Nossa Senhora. Não, mas ó, você tá dizendo então que Deus pediu pro povo, mandou o povo fazer uma imagem que seria para o seu próprio mal? Não, volta pra lá. Ele mandou algo ruim. Não é você que tem que determinar a minha hermenêutica. Eu estou sentindo uma treta! Eu não sou contra o uso, a fabricação de imagens. Eu sou contra o uso das imagens no culto. Pois é, agora um novo argumento surge aí contra nós católicos, que o problema são as imagens durante o culto. Essa foi uma frase aí que surgiu num debate entre o Ariel e um pastor lá no Inteligência Limitada. Nós já reagimos à primeira parte e agora nós vamos reagir à segunda parte, onde o pastor explica que história é essa aí de eu só ser contra as imagens no culto, né? Porque essa é nova aqui na internet, hein? Então, vamos lá já assistir, não vamos perder tempo não, bora lá. Baseado nesses textos, eu quero que ele me dê um texto, é a segunda vez que eu faço a mesma pergunta, que apoie, que confirme e que permita o uso de imagens para culto, para a glória de Deus, para ter contato com o Senhor num ambiente cultico. No ambiente cultico. Gostei muito do senhor fazer essa pergunta, porque o centro do ambiente cultico judaico tinha uma imagem, que era a da Arca da Aliança. Eita, que legal. Se nós formos lá para Êxodo 25... Êxodo 25, aqui no versículo 18 em diante, nós temos aqui, ó. Farás também 2 querubins de ouro batido os farás. Isso é Deus falando com Moisés. Nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim na extremidade de uma parte e outro querubim na extremidade de outra parte. De uma só peça com o propiciatório, fareis querubins nas 2 extremidades. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com suas asas o propiciatório, as faces deles, de fronte uma a outra. Porás o propiciatório em cima da arca, depois que houver exposto na arca o testemunho que eu te darei. E ali virei ter a ti, e falarei contigo de cima do propiciatório, no meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho. Tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Então o que nós temos aqui é o centro do culto judaico, que é a Arca da Aliança, onde se deveriam ser feitos os sacrifícios com 2 querubins de ouro. Alguém poderia pegar aqui a passagem do Salmo 115 ou do Salmo 135 e dizer, mas se esse querubim de ouro aí, se a gente jogar ele no chão, ele vai se defender? Ele vai conseguir levantar? Então, alguém poderia dizer isso. Mas a gente vê aqui que a proibição que existia de imagens no Antigo Testamento tinha 2 aspectos. O primeiro é esse, que Deus não podia ser visto. Agora nosso Senhor Jesus Cristo está encarnado, nós vimos a sua glória, e nós que temos fé em Cristo, o tocamos, né, como diz São João. Então a gente tem sim essa presença de Cristo. E o outro aspecto é porque aquele era um povo de cabeça dura também. Então, como o Senhor disse, né, na sua casa tem imagens aí da família e tudo mais, né, que é uma coisa lícita. Mas para os judeus naquele tempo, era algo que nem isso era lícito para o povo. Justamente no ambiente de culto é onde se permitia imagem, porque você tinha aqui os querubins, você tinha também, lá em Números 21, a gente vai ver Moisés dizendo que, Deus falando para Moisés para fazer uma serpente de bronze, colocá-la em cima de uma haste, e todas as pessoas que fossem picadas por serpente, quando olhassem para essa imagem, se curariam. Imagina isso hoje, né? Eu já vi pastores criticando pessoas que vão à Aparecida, por exemplo, e olham lá para a imagem de Nossa Senhora e alcançam cura, né? Isso inclusive é registrado. E aí dizem, isso é idolatria, isso é coisa do demônio. Pois bem, o próprio Moisés faz isso aqui em Números 21, no versículo 8 em diante. E mais, essas imagens tinham até um tipo de reverência que, se a gente fosse olhar hoje, talvez com a nossa mentalidade, pareceria idolatria. Para a gente ver que não é uma coisa externa a idolatria, mas é algo do coração. Se a gente for para Josué, no capítulo 7, o versículo 6... nós temos aqui Josué se prostrando diante da Arca da Aliança, ó, no versículo 6 em diante. Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto, que é o verbo no hebraico ishtahu, que significa
ou se prostrar ou adoração, né, dependendo do contexto, justamente porque só o fato de você se prostrar não é adoração, se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué: Ó Senhor Deus, por que com efeito fizeste passar esse povo o Jordão para nos dares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Então ele está ali junto com todos os anciãos, as lideranças, fazendo um ato litúrgico mesmo de oração, para que Deus o libertasse desse momento. E às vezes a gente esquece que ele estava se prostrando diante de um objeto que era de ouro, com querubins em cima. Então o Senhor disse, né, que não tem na Bíblia, em lugar nenhum, imagens no culto, como que a gente poderia ter isso, né? Imagens num contexto de culto, uma prostração em contexto de culto. Eu acabei de te mostrar aqui em Josué capítulo 7, versículo 6, em Êxodo 25 e em Números 21. Então, assim, fica claro que o fato de ter uma imagem em si não seria um problema. Sobre se prostrar, né, tem várias outras passagens também. A gente pode pegar, marquei aqui na minha Bíblia, por exemplo, Gênesis 23, versículo 7, em que nós temos Abraão se prostrando ao comprar um terreno. Nós temos Gênesis 3, versículo 3, 33, versículo 3, em que Jacó se prostra 7 vezes para o seu irmão Esaú. Você imagina, a gente visse alguém agora aqui levantando e se prostrando, levantando e se prostrando. É quase um culto, né, pagão aí para outra pessoa. Então é para a gente ver que o que acontece dentro do coração é que é a idolatria. E por isso que a gente não pode pegar o simples fato de ter uma imagem em um ambiente de culto e dizer que isso nunca aconteceu. É o que aconteceu no Antigo Testamento. A outra coisa que o Senhor falou, né, é que as imagens foram proibidas para sempre e que Deus não se contradiz. Eu não vou conseguir responder isso agora que já acabou meu tempo, mas na minha tréplica aqui eu trago mais uma resposta. Tá certo. Um ponto aqui que eu quero, dar os parabéns para o Ariel. Ô pessoa calma, né? Ele responde assim numa calma, pausadamente. As passagens a gente consegue acompanhar, todo debate eu acompanho com a Bíblia, ou aqui no meu celular, ou no computador, enfim, aonde eu consigo acompanhar. Então, ele tem uma calma que muitas vezes nos debates a gente não vê em alguns irmãos protestantes. Num debate só que foi no próximo que eu vou reagir, que teve um pouco mais de calma, apesar de ter pegado um pouco fogo. Mas a gente consegue acompanhar, né? Dos irmãos evangélicos, os irmãos protestantes, de verdade, tem hora que você pega a Bíblia e fala, não, calma aí, deixa eu pegar aqui pra eu acompanhar e conferir se o que você tá falando é verdade. Teve até gente que falou isso. Meu Deus, parece que é uma metralhadora de versículos, né? Vamos aí ver o que o pastor vai contestar as falas do Ariel. Eu já até imagino que seja, mas vamos lá. Eu queria que o pastor explicasse esses ambientes de culto aqui com imagens, né? Você usou Êxodo, capítulo 25, que é um gênero literário narrativo para defender a construção de imagem, ao mesmo tempo defender o culto católico se baseando nesse capítulo. Só que a Arca da Aliança não é imagem de ninguém que morreu. A Arca da Aliança é símbolo do trono de Deus. Vale lembrar aqui que as imagens que nós temos de santos, de Nossa Senhora, de Jesus, não são mortos. São de pessoas vivas, porque nós não acreditamos na comunicação entre os mortos. Nós acreditamos que essas pessoas estão vivas no céu, na eternidade, com Cristo, têm uma ligação muito mais forte do que nós, porque elas já estão salvas. Portanto, aí a gente então tá permitido, né? Os anjos lá, né? Vou concluir. E na tampa tem os querubins, que são os representantes, eles representavam ali aqueles que protegem a santidade e a glória de Deus. Você vê isso em Ezequiel, capítulo 1, Isaías, capítulo 6, Apocalipse, capítulo 4. Em nenhum momento há ordem divina para se prostrar diante da arca para culto. Se em Êxodo capítulo 25 mandou fazer imagens, Êxodo 20 proíbe a construção de imagens para culto, e Êxodo 32, Deus puniu quem fez imagem fora de sua ordem. Ariel, a arca Deus mandou fazer, o bezerro Deus não mandou fazer. Então, eu queria que os ouvintes me entendessem agora. O que Deus mandou fazer é ornamento. A imagem que Deus não mandou fazer é idolatria, é pecado. Usar imagem, fazer imagem que Deus não mandou fazer para culto. Você usou Josué capítulo 7. Josué, primeiro, se prostrou em temor,
frustração. Segundo, o gênero literário de Josué é narrativo, não normativo. Ali não tem regra para culto. Não há mandamento em nenhum texto para se curvar diante de imagem. Eu te desafio a me provar. A arca não era a imagem nem de uma pessoa, nem de um Deus. Era o símbolo de um trono, do governo de Deus. Ao se prostrar, Josué estava particularmente indicando que ele estava se submetendo à direção divina. O mandamento a respeito da arca nunca foi se prostração. 2. Então, se a gente está lendo um texto, tem que saber o que é mandamento e o que é comportamento. Uma narrativa que simplesmente aconteceu. E a ordem sobre a arca está em Josué 3. Mantenha distância. E quando ele se prostrou diante da arca, o que Deus disse a ele foi: levanta. Então você percebe que não há nenhum tipo de mandamento no Antigo Testamento para que se prostre diante da arca como imagem para se cultuar ao Senhor. E você citou também o bezerro, já passei do bezerro. Você citou a serpente que Deus mandou fazer. Legal. Quando Deus mandou fazer, ele falou para olhar para a serpente, não se prostrar, não orar e não clamar. Só esqueceu de falar que no 2º livro dos Reis, capítulo 18, quando essa imagem foi idolatrada, o juízo de Deus veio, ela foi quebrada, destruída, porque se prostrar perante aquilo era idolatria, portanto pecado. Se basear nesse texto é imaturidade teológica. Sobre a questão de Josué, eu sabia que ia falar sobre essa questão do levanta-te. Então vamos pegar aqui, né, na passagem sobre Josué. Então vamos lá, né? O primeiro trecho que o Ariel leu, que tá em Josué 7:6, que até fala, Josué rasgou as vestes e prostrou-se com a face por terra até tarde diante da arca do Senhor, tanto ele como os anciãos de Israel. E aí faz toda a oração, Josué, e no versículo 10 tem: então o Senhor disse a Josué: levanta-te, por que estás assim prostrados com a face para a terra? Israel pecou a ponto de violar a aliança que eu lhe tinha prescrito e a ponto de tomar as coisas voltadas ao interdito, roubá-las e ocultá-las, escondê-las entre as bagagens. Eis porque os israelitas não puderam resistir aos seus inimigos, mas voltaram-lhes as costas, pois caíram sob o interdito. Se não tirardes o interdito do meio de vós, não estarei convosco de hora em diante. Vai santificar o povo. Dize-lhe: purificai-vos para amanhã, porque eis o que o Senhor Deus, Deus de Israel, o interdito está no meio de ti. Não poderás resistir aos seus inimigos, enquanto não tiveres tirado o interdito que está no meio de vós. Então, aqui, inclusive, ele até o oráculo do Senhor, né? O Senhor diz: vireis amanhã tribo por tribo, e a tribo que for designada pelo Senhor se apresentará família por família. A família marcada se apresentará por suas casas, e a casa indicada pelo Senhor se apresentará por pessoas. Então aqui, quando o Senhor diz levanta-te, ele não está falando você está adorando um objeto. Não, porque era hora dele se colocar em prontidão para ir falar com o povo para que aquilo que estava impedindo eles fosse feito. Não é porque, eu estou idolatrando aqui uma arca. Não, é porque agora ele tinha que ir em missão. Tanto que é falado aqui, né? Ele vai por terra até tarde da noite. E depois da oração, o Senhor fala: levanta-te, por que estás assim prostrados? Israel pecou. Então, não tá falando: por que você tá aí prostrado? Não é pra você ficar se ajoelhando no negócio, não. Não, senão Deus nem teria falado com ele, né? Então, a gente tem que ir para a parte antes, durante do trecho e depois, porque tem uma história, tem um porquê. Aliás, ele mesmo falou, né, que foi por conta de temor, por conta de tudo aquilo que estava acontecendo. Então, tem sim inúmeras passagens bíblicas, e não é só gênero literário, mas isso eu vou deixar que o Ariel vai falar aí, inúmeras questões dentro da Bíblia que falam sobre isso. Aliás, Deus se revelou de inúmeras maneiras no Antigo Testamento, e no Novo Testamento continuou, mesmo que o verbo tenha se encarnado. Então, quando tem o nascimento de Jesus, o que as pessoas fazem? Você lembra? As pessoas se prostram e adoram o Senhor, né? Ali, onde está Nossa Senhora com o menino Jesus. Então, eles prostram, adoram e fazem as suas ofertas, a mirra, o ouro e o incenso.
Então há um novo significado porque ali está o próprio Deus, né? Ali é Deus, ali não existe só uma representação, ali é o próprio verbo encarnado. A mulher que toca apenas nas vestes de Cristo, lá em Marcos, e ela é curada, ela tocou, Deus agiu por meio de coisas materiais. E isso continua porque depois a sombra de Pedro, inclusive, ela cura. Além disso, tem lá nos Atos doentes que levavam os lençóis e aventais que, quando eram tocados por Paulo, as doenças deixavam eles. Então, Deus, óbvio, é espírito, é verdade. Mas ele também age por meio daquelas questões materiais e por nós mesmos. Então, quando Deus quer, por isso que existem aí os sacramentos, né? Aliás, essa questão dos lenços e dos aventais tem o princípio das relíquias e também dos sacramentais. Existem outras passagens, não é só do Antigo Testamento. E eu acho muito bom a gente trazer isso porque as pessoas colocam como se não houvesse isso dentro da Bíblia. E tem. Esse negócio de texto descritivo, narrativo e dogmático, isso não está na Bíblia. Isso é uma distinção que foi inventada no século XVIII e contraria claramente 2 Timóteo 3,16, que diz que toda escritura é útil para argumentar, corrigir e trazer o povo para plena perfeição em Cristo. Então você não pode ter uma parte da escritura que não é inspirada ou que não tem sentido. Um texto narrativo seria um texto que não seria usado para nada. Eu vou mostrar para vocês que Jesus interpreta a escritura como eu. Eu mostrei que Moisés tinha ambiente de culto e os judeus esculturas e que nós também podemos ter. Inclusive, queria confirmar se eu entendi bem, pastor. O senhor disse que se a gente tivesse anjos, por exemplo, ornando as nossas igrejas e que a gente não pedisse intercessão para ele, estaria tudo bem, então. Eu não disse isso. Não poderia ter também. À luz da Bíblia, imagem sem a ordem de Deus, para culto, orar a anjo, pedir intercessão de anjo, através da imagem, se prostrar diante de imagem, é idolatria. Você ter imagem de anjo... Pelo que eu entendi, a pergunta dele é, pode ter o anjos, mas se não tiver oração, pode ter. É isso? Essa é a minha pergunta. Isso, pode? Para mim isso não é idolatria. Se você tem a imagem uma figura, se você tem fora do ambiente de culto. Fora? Não, mas no ambiente de culto a gente viu aqui que os judeus tinham imagens, né? Pra lá, mas nenhum deles se prostrou diante da imagem, Ariel. Nenhum deles cantou. Eu acabei de ler Josué. Josué se prostrou diante da Arca da Aliança. Não, eu já expliquei que é o texto narrativo, então deixa eu continuar. Não, eu repito. Quando Josué se prostrou, foi Josué se prostrando, não foi? Uhum. Não tem mandamento pra ninguém se prostrar. A ordem... Porque ou seja, é a distinção de mandamento e narrativo. A ordem de Deus... Então, a isso? atitude dele foi se prostrar. Quando ele acaba de falar, a primeira coisa que Deus fala pra ele é: levanta. Mas corrigindo, porque ele se prostrou? Deus mandou ele se levantar. Ou seja, Deus mandou ele se levantar. Claro que fisicamente a postura foi corrigida. A gente pode pegar outra passagem. Josué também, um que se prostrou bastante na Bíblia. Então ele se prostrou também diante do anjo do Senhor que apareceu para ele. E esse anjo aí, você sabe que não é um anjo comum. Não mandou. Mas o que eu entendi então é que, como não tem um mandamento, você diz assim, ó, tem a descrição lá de que tem imagens, mas não tem um mandamento de que tem que ter. Então a gente não pode justificar a nossa prática de ter em ambiente de culto imagens, porque não tem um texto normativo. Não tem um texto normal. Ou Êxodo 25, número 21, certo? Isso. Ou seja, a gente tira essa parte da Bíblia porque não pode, né? É só um gênero literário, é só narrativo, não é nenhuma norma. Vamos lá. Êxodo 21 tem que ser lido com o Segundo Reis. Em Mateus, Segundo Reis, assim, é que o problema do povo ter usado aquilo para idolatria é como se alguém chegasse na igreja hoje e oferecesse uma macumba lá para uma imagem de Nossa Senhora. A propósito já acontece. Não tá escrito isso lá. Ué, mas é isso, o povo começou a oferecer incenso pra serpente de bronze. Incenso, não tem nada a ver com é uma oferenda, né, pastor? Sim, é um tipo de oferenda. Então é como se oferecesse uma macumba lá pra imagem de Nossa Senhora. Porque a imagem tava lá. Então, mas você tá dizendo então que Deus pediu pro povo, mandou o povo fazer uma imagem que seria para o seu próprio mal? Olhar para a imagem naquele momento específico. Mas você está dizendo que não tem que ter imagem. Você esqueceu de falar lá que depois eles têm adoração sobre isso. Quando eles adoram... Então não pode imagem, por causa disso. Não. Mas por que Deus mandou eles fazerem imagem, então? Deus mandou naquele momento específico, aí você olha... Ele mandou algo ruim? Bora lá, João capítulo 3, versículo 13. Não, volta para lá. Ele mandou não é algo você ruim? que tem que determinar a minha hermenêutica. Quando você lê números... Hermenêutica é? A interpretação do texto. Tá. Isso. A arte da interpretação do texto. Quando você lê números... Não é você que determina a minha hermenêutica. Não, é só os apóstolos mesmo. Tá bom.
Você precisa entender que é o Novo Testamento que interpreta o Antigo Testamento. Como os apóstolos interpretaram o texto? Isso, como com Jesus interpretou o texto? Eles não interpretaram dizendo o texto normativo e descritivo. Jesus falou o que sobre o texto? Posso mostrar? Você já pulou de Josué para Números, assim. Sua teologia não pode ser uma sistemática bagunçada. Então, você acha que a minha teologia tem que ser baseada em versículos isolados e não trazer vários? Ela está baseada em versículos isolados agora. Bora lá. Eu trouxe vários versículos. Em Números, Deus mandou construir imagem. Ok. Olha, bora só organizar. Tá no tempo de quem? Só pra gente entender. Tá no seu teu. Só que você me perguntou. Sim, então deixa eu voltar aqui, ó. Porque segundos, vamos lá. Todo o problema tá sendo texto descritivo normativo. Ou normativo. Mas Jesus não interpretou a Bíblia assim. Quando ele tava lá em Mateus 12, quem tiver com a Bíblia em casa pega, e ele colhe lá as espigas, né, no dia de sábado, os fariseus perguntam pra ele, por que vocês estão pegando essas espigas se não é lícito fazer nada num dia de sábado? Os fariseus estão dizendo, ó, texto dogmático é Mateus 12, logo no início. Vocês estão fazendo uma coisa aí que é mandado, estão fazendo uma coisa que foi mandado não fazer, trabalhar no sábado. E Jesus responde, nunca lestes na Escritura, quando Davi estava com fome e comeu dos pães da apresentação? Então o que acontece é que Jesus ele dá o exemplo, ó, nunca lestes como Davi, lá versículo 4, versículo 3, não tendes lido o que Davi fez quando teve fome e os que estavam com ele? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da preposição? Que não lhe era lícito comer, nem aos que estavam com ele, mas só aos sacerdotes? Pois veja, né? O que nós temos aqui é Jesus dando exemplo de algo que você chamaria descritivo. Ele só está falando que Davi fez isso, não está mandando a gente fazer a mesma coisa que ele. E Jesus usa como justificativa de algo que ele está fazendo. É exatamente o mesmo modo que eu estou interpretando aqui. Êxodo 25, Números 21, em todas essas situações de Josué que eu trouxe. É o momento em que o fato de algo ter acontecido na Antiga Aliança e não ter recebido um rechaço de Deus, né, uma proibição de Deus, mostra que essa coisa é lícita. É a mesma coisa que Jesus faz aqui em Mateus 12. Esse negócio de texto normativo, descritivo, uma parte da Bíblia não serviria para nada, só para uma descrição. Nenhum dos apóstolos interpretou a Bíblia assim, e como eu estou mostrando aqui, Jesus também não interpretou assim. Já emenda a pergunta. Cada hora que a gente traz sobre esse assunto e as pessoas comentam aqui nos vídeos, eu vejo que não se assemelha a nada na nossa fé, sabe? É uma deturpação do que eles acham que acontece. Por exemplo, a imagem não pode imagem de culto, por quê? Porque transforma eles em Deus. Não é em Deus. Se você participar de uma missa constantemente, todos os dias, ou no mínimo todos os domingos, você vai ver que nós sempre falamos de quem? De Cristo. Tem as passagens bíblicas dos apóstolos, mas a adoração é para Cristo, para o Verbo encarnado, para Deus. Quando há datas de santos, datas específicas, ou a data dos mártires, o padre pode trazer ali a reflexão de como foi a vida da pessoa junto a Deus. Um exemplo para nós. É a mesma coisa quando você está num culto, numa pregação, e eles dão um testemunho da própria vida, ou dão exemplos. É a mesma coisa. Ju, mas tem um momento que tem a oferta das flores. Sim, mas porque aquela pessoa ali representa uma pessoa que nós acreditamos estar viva no céu, e nós ofertamos as flores em agradecimento a Deus, por meio da intercessão daquela pessoa. É quando eu vou levar um presente, por exemplo, para minha mãe, do aniversário dela. É uma coisa dessa questão. Mas, Ju, para uma imagem é porque é uma representação, meu irmão. Não é Deus ali, ela não é uma deusa, não. Mas vocês vão de joelhos, fazem romaria para Aparecida do Norte. É porque a Aparecida do Norte tem um santuário. Ali no santuário tem Eucaristia, tem a missa, tem toda a história da nossa fé. Então, a gente não tá indo lá para a deusa Nossa Senhora, porque não existe deusa Nossa Senhora, né? É a mãe de Deus, a mãe de Cristo. Ela carregou Jesus. E quando nós estamos fazendo a romaria, é a nossa missão ali, no sentido também de louvor, de agradecimento, não só de sacrifício. O sacrifício corporal que nós fazemos é muitas vezes o nosso sacrifício de louvor. Então nós acreditamos, um exemplo, tá? Que Nossa Senhora está ali no céu falando, olha meu filho, que lindo, eles estão ali mostrando toda a fé deles, eles colocaram todos os seus esforços para poder te agradecer, porque a graça que você deu é tão grande. Esse é um exemplo. A gente não está fazendo ali para uma imagem, ou porque a gente acha que Nossa Senhora vai fazer alguma coisa, não é isso. O sentido de nós levarmos as flores, o sentido daquilo que nós fazemos é como acontece nas bodas de Caná. Quando a gente pede, quando os noivos pedem ali para Nossa Senhora ou contam para ela o problema que está acontecendo, o que Nossa Senhora faz? Ela corre e vai falar para Cristo.
este é o desenho perfeito do que é nosso pedido aos santos, nosso pedido à Nossa Senhora. E se você for ver, é diferente do que acontece em outras religiões. A oferta ali de santos, né? Até o Ariel comentou. É diferente o que acontece. Mas é preciso você viver para você enxergar. E o que eu vejo é muita gente querendo meter o bedelho na nossa fé e não sabendo como acontece metade disso. Ah, mas eu já fui católico e realmente isso acontecia. Acontecia o quê, irmão? Adoração, você alguma vez ouviu? Não, porque Nossa Senhora é aquela que salvou a nossa vida. Eu nunca vi padre falando isso. Nunca vi nenhum texto da liturgia falando sobre isso. Mas que por meio do útero de Nossa Senhora veio o nosso Salvador. Porque isso não é mentira, né? Tá na própria Bíblia. Então, se a gente for ver, até o que os próprios reis fizeram de se prostrar e adorar o Senhor ali, sendo que não estava só o Senhor, estava também Nossa Senhora, eles também prostraram e adoraram Nossa Senhora? Não, eles agradeceram, louvaram a Deus pela vida de uma mulher que disse sim ao plano de Deus, né? Então, tudo aquilo que tá na Bíblia é um desenho do que nós vivemos na nossa fé, né? Mas é preciso que você queira enxergar a realidade, não aquilo que te conto. E aí, o que você achou desse trecho? O que você achou da fala do Ariel? Deixa aqui nos comentários, mas, por favor, respeite essas regras. Você sendo protestante ou católico, tá bom? Precisa ofender ninguém não, tá? Que aqui o intuito não é esse. Então, até o próximo vídeo, até o próximo react. Tchau!